Olá, bem-vindo ao Matemática Sem Mistérios para Todos. Na aula passada nós vimos assuntos sobre propriedades da radiciação. Deixamos alguns exercícios e agora vamos à resolução dos exercícios no período desta aula. Começando pelo exercício 1. Bom, na simplificação de expressões, eu tenho então o produto da raiz quarta de 3 vezes a raiz quarta de 27. Então, de acordo com a propriedade, a primeira coisa, eu vou simplificar o radical. Então, eu vou pegar o número 27 e vou decompor. Dá por 3, dá 9, por 3, dá 3, por 3, dá 1. Então, nós temos aqui que a raiz quarta de 3 vezes a raiz quarta de 27, que é 3 ao cubo, porque nós acabamos de decompor, vai ficar igual a raiz quarta de 3 vezes 3 ao cubo. Por que mesmo? Porque quando eu tenho um produto de radicais que tem o mesmo índice, eu conservo o radical e multiplico os radicandos. E ainda a propriedade de potenciação, produto de potências que têm a mesma base. O que a gente faz? Conserva a base e soma os expoentes. Logo, nós vamos ter aqui raiz quarta de 3 elevado a 4. Ainda, baseado na simplificação de radicais, nós podemos cortar esse 4 do índice com esse 4 da raiz, ou seja, dividir pelo mesmo número 4, tanto o índice quanto o expoente do radical. Portanto, o resultado dessa raiz é 3. Então, letra B. Raiz cúbica de 16 dividida pela raiz cúbica de 2. Divisão de radicais que tem o mesmo índice. Conserva o radical e divide os radicandos. Então, 16 dividido por 2. 16 dividido por 2, 8. Então, raiz cúbica de 8. 8 dá para decompor. Decompondo o número 8 vai dar 2 ao cubo. O que é decompor mesmo? É dividir por 2, por 2, por 2. Agora nós vamos algumas coisas fazer mais direto. Então, simplificando o 3 com 3, o resultado 2. O próximo, dá para simplificar também, ó. Divide aqui por 2 vai dar 2, divide aqui por 2 vai dar 1. Então, é a raiz quadrada de 2 elevado a 1, que é 2. Aqui, dá para decompor o 25, é 5 ao quadrado. Então, nós vamos ter raiz cúbica de 1 sobre 5 ao quadrado. E aí, o que nós podemos fazer? Colocar tudo como um índice só, porque 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado também. Então, nós temos a raiz cúbica de 1 sobre 5 ao quadrado. Não dá para fazer muita coisa, a gente deixa indicada. Agora, a letra E. Nós temos uma raiz elevada a uma potência. De acordo com a propriedade, só introduzir esse expoente dentro do radicando. Então, vai ficar a raiz quinta de 3 elevado a 10. Dá para simplificar o 10 com 5, fica 3 elevado ao quadrado. Porque 10 dividido por 5, 2. Então, 3 ao quadrado, 9. Potência de potência, conserva o radical, multiplica os índices do radical. Então, fica 3 vezes 2, 6. 2 elevado ao cubo permanece. Dá para simplificar. Por 3 aqui vai dar 1, por 3 aqui vai dar 2. Logo, nós temos a raiz quadrada de 2. Ou seja, nós dividimos aqui por 3 e dividimos aqui por 3. Então, agora o segundo exercício, expressões numéricas. Nós temos
os radicais iguais. Então, nós vamos fazer já de uma vez a continha. Então, 2 menos 5 menos 3, menos 3 mais 4, 1. 1 raiz de 3, ou apenas a raiz de 3. Então, lembrando, 2 menos 5. Eu tenho 2, devo 5, fico devendo 3. Eu devo 3, pago com 4, fico com 1. A letra B, 3 raiz de 2 mais raiz de 18 menos raiz de 32. Vamos decompor tanto o 18 quanto o 32. Então, 18 dá por 2, dá 9, dá por 3, dá 3, dá por 3, dá 1. Então, a raiz de 18 vai ser 2 vezes 3 ao quadrado. Simplifica esse 2 expoente do 3 com 2 índice da raiz. Vai ficar 3 raiz de 2. E o 32 dá por 2, dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. De 2 em 2, porque a raiz é quadrada, fica mais fácil de visualizar. Então, raiz 32 vai ser a raiz de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Simplifica, nós vamos ter 2 vezes 2, raiz de 2, ou seja, 4 raiz de 2. Então, vamos juntar essas coisas. Fica 3 raiz de 2 mais 18, 3 raiz de 2 menos 4 raiz de 2. Fazendo as continhas. 3 mais 3, 6. 6 menos 4, 2. Portanto, 2 raiz de 2. Simples assim, sem muito segredo. Letra C. Agora, então, a letra C, nós temos 3 raiz cúbica de 16 menos raiz cúbica de 128 mais 5 raiz cúbica de 2. Então, só para ilustrar, né? Nós temos aqui raiz cúbica, quer dizer, não é só a raiz quadrada que faz isso, nós podemos fazer com qualquer tipo de raiz. E nós vamos fazer a decomposição do 16, do 128. Vamos ver o que acontece. Vamos pôr aqui, 16. Dá por 2, dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, é cúbica, né? Então, nós vamos agrupar de 3 em 3. Então, vai ficar raiz de 16 igual a raiz de cúbica, né? De 2 ao cubo vezes 2. Simplifica, vai dar 2 raiz cúbica de 2. Cuidado, pessoal, porque costuma tanto trabalhar com raiz quadrada que esquece de pôr. Depois se complica na hora de resolver o exercício. O 128, a mesma coisa. Por 2, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. E por 2, 1. Então, é cúbica, de 3 em 3, então. Então, ficou raiz de 128. É a raiz cúbica de 2 ao cubo, vezes 2 ao cubo, vezes 2. Simplifica o 3, nós vamos ter, já saindo os 2 para fora, 2 vezes 2, raiz cúbica de 2. Então, isso é 4 raiz cúbica de 2. Passando isso tudo a limpo na expressão, fica 3 vezes 2 raiz cúbica de 2 menos
Raiz cúbica de 128. 4 raiz cúbica de 2 mais 5 raiz cúbica de 2. Primeiro a multiplicação, hein? Então, 6 raiz cúbica de 2 menos 4 raiz cúbica de 2 mais 5 raiz cúbica de 2. E agora a continha. 6 menos 4, 2. 2 mais 5, 7. Então, 7 raiz cúbica de 2 é o resultado dessa expressão. E agora, a letra D desse segundo exercício. Nós colocamos partes literais para mostrar, porque foi dado exemplo na teoria da parte literal que ela existe. Então tá aqui, sem medo, sem desespero, na tranquilidade. Então, nós vamos usar os mesmos conhecimentos. Olha lá. Aqui nós temos a quarta. Dá para simplificar, não dá? Isso aqui eu posso escrever assim. 4 raiz cúbica de A ao cubo vezes A, por exemplo. Ou seja, transformar uma das potências, pelo menos, no mesmo número que o índice do radical. Neste caso aqui, 2 raiz cúbica de 8. Nós já fizemos um monte de vezes. 8 é 2A ao cubo, né, pessoal? É bem fácil isso, né? Então, vamos simplificar. 2 ao cubo. E a quarta, podemos fazer a mesma coisa novamente, olha lá. A ao cubo vezes A. Quer dizer, então, que se aqui fosse quadrado, eu faria A ao quadrado vezes A ao quadrado? Sim, ajuda. Ou faz direto, depende da escolha de vocês. Então, simplificando, nós podemos cortar esse 3 com esse 3, o A vai sair para fora. Então, vai ficar 4A raiz cúbica de A. Então, a raiz cúbica, ela conserva para o A. Lembra do produto dos radicandos, que foi a primeira propriedade, né? Aqui, nós podemos simplificar também esse 3 com o 2, vai ficar menos 2 vezes 2. Esse A também simplifica com o índice, vai ficar vezes A. E a raiz cúbica vai continuar para o A. Fazendo o produto aqui, nós vamos ter 4A raiz cúbica de A menos 4A raiz cúbica de A. Olha só, esse número, apesar de ter parte literal, ele é exatamente igual a esse número aqui. Quando eu tenho dois números iguais e eu estou subtraindo, qual é o resultado? Zero. Portanto, essa expressão é igual a zero. Agora, o exercício 3 é a mesma coisa. Na letra A, raiz cúbica de 3 ao quadrado, vezes a raiz cúbica de 3 ao cubo. Produto de potências que tem a mesma base. Conserva o radical, né? E multiplica os radicandos. Então, 3 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Isso é a mesma coisa que a raiz cúbica de 3 à quinta lá. Produto de potências com a mesma base. 3 à quinta. Dá para simplificar. Dá para escrever isso aqui de que forma? Voltar na mesma situação e simplificar o 3 com 3. Ou seja, vai acontecer o 3 raiz cúbica de 3 ao quadrado, que é o próprio raiz cúbica de 9. Então, não precisava aplicar a propriedade de potenciação se não quisesse. Já poderia simplificar direto e partir para cá. Aconteceu de fazer a propriedade de potenciação. Volta no raciocínio. 3 ao cubo dá para simplificar, ficando 3 raiz cúbica de 9. Na letra B, divisão de radicais. Então, conserva o radical? Não, olha aqui. O índice é diferente. Então, vamos transformar os radicais no mesmo índice. Como é que é isso mesmo? Faz o MMC,
entre 2 e 3. O MMC entre 2 e 3 é 6. Se fazendo a decomposição, já encontra. Então, vai ficar a raiz sexta e a raiz sexta. Aí, o que eu faço? Eu divido o índice do radical pelo índice do radical da primeira. Então, 6 dividido por 2 é 3. Logo, o expoente que vai aparecer aqui vai ser 3. Embaixo, 6 dividido por 3 é 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado. Então, eu estou dividindo os índices e o resultado, ele aparece no expoente do radicando. Vamos supor que aqui fosse 2. Como que ficaria o resultado aqui? 4. Por quê? Porque eu vou ter que multiplicar o expoente da potência com o expoente da divisão do radical. Então, aqui, agora sim, eu aplico a propriedade. Isso é a raiz sexta de 2 ao cubo dividido por 2 ao quadrado. Divisão de potências com mesma base. Conservo o radicando, conservo a base e subtraio o expoente. 3 menos 2, 1. Ou seja, raiz sexta de 2. Se tiverem alguma dúvida, coloquem nos comentários. Eu gravo na próxima aula uma explicação, se necessário. Coloco para vocês, se for uma coisa mais simples, a resposta no próprio comentário. Basta vocês se posicionarem. Ah, Sônia, eu tive dúvida em tal exercício que você explicou, não ficou muito claro para mim. Nós repetimos. Vamos continuar. Exercício 4. Bom, o quarto exercício para calcular raiz cúbica de menos 8. Pode ter número negativo dentro do radical também, pessoal. E o resultado existe desde que o índice seja um número ímpar. Porque se for um número par, não existe. Essa restrição de ser positivo dentro do radical é apenas para índices pares. Então, como ficaria? A mesma coisa. Pego 8 e decompõe em fatores primos. Decompondo, o que vai acontecer? Vai ficar raiz cúbica de menos 2 ao cubo. E aí, continua fazendo a simplificação. Pode simplificar esse 3 com esse 3, o resultado é menos 2. Simples assim. Letra B. Bom, agora a raiz quinta de menos 32. Mesma coisa, decompõe o 32. Decompondo o 32 vai dar raiz quinta de 2 à quinta. Dá para simplificar, também por coincidência, o resultado é o menos 2. E agora vamos para a letra C. Agora vamos usar um pouquinho da notação científica, né? Não poderíamos deixar de usar isso, né? Então, nós temos 0,008 negativo e a raiz cúbica dele. Escrevendo esse número em notação científica, conforme visto em aula anterior. Basta vocês voltarem lá e assistir um pouquinho para poder recordar isso. Nós vamos precisar escrever esse número em base 10, em base decimal. E de acordo com a definição, o número que vai multiplicar a base decimal, ele tem que estar entre 1 e 10. Então, que número seria esse que nós vamos escrever aqui? Nós vamos colocar 8. 8 é um número que vai estar entre o 1 e o 10. E aí, eu vou manter a raiz cúbica. Então, 8. Nós já sabemos que na notação científica eu preciso ter o número 10. Ótimo, base 10. Que expoente o 10 vai ganhar? A quantidade de casas que o 8 andou. Quando eu ando para a esquerda, eu perco casas decimais. Então, menos 3 casas decimais aqui no caso. Logo, nós temos 8 vezes 10 a menos 3.
Como fica então agora essa raiz? O 8 nós já sabemos que ele decomposto, quando a gente decompõe o 8, ele é 2 ao cubo. Então nós vamos escrever raiz cúbica, o número é negativo, então menos 2 ao cubo vezes 10 a menos 3. Agora a simplificação, que nós já aprendemos. Então, simplifica o 3 com 3, vai sair o menos 2 para fora. E simplifica o menos 3 com o 3. O menos 3 simplifica com 3. Vai dar quanto? 10 elevado a menos 1. Um número elevado a um número negativo, eu também posso transformá-lo numa fração. Eu posso fazer o inverso desse número. Então, como ficaria 10 a menos 1? Pensando em termos de fração, o denominador desse 10 é 1. Se eu vou inverter essa fração, eu vou ter aqui menos 2 vezes 1 sobre 10. Quando eu faço essa inversão, o expoente fica positivo, então elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, portanto, o resultado disso aqui é 1 sobre 10. Menos 2 vezes 1 sobre 10 é menos 2 sobre 10. Que também dá para simplificar. Divide aqui por 2 vai dar 1, divide aqui por 2 vai dar 5. Logo, o resultado é menos 1/5. Dá um trabalhinho, mas com muita lógica para chegar ao resultado. Qualquer dúvida, como eu já disse, a gente retoma com cuidado para que vocês entendam. O objetivo aqui é esclarecer dúvidas, é deixar a matemática mais leve. Vamos ao último exercício. Quinto exercício caiu na PUC de São Paulo. Vejam, são assuntos fáceis e são nesses assuntos fáceis mesmo que eles nos pegam no vestibular, porque a gente não dá importância e esquece disso. Vamos ver aqui. Raiz cúbica de 8 elevado a menos 4 é igual a, é um teste, 1/16, 1/8, 1/6, 6 ou 16. Vamos usar os nossos conhecimentos. Então, nós temos aqui raiz cúbica de 8 elevado a menos 4. O que é o 8 decomposto? É 2 elevado ao cubo. Então, nós temos a raiz cúbica de 2 ao cubo. Mas ele está elevado a menos 4. Então, eu mantenho menos 4. O que eu posso fazer aqui quando eu tenho potência de uma potência? Multiplicar os expoentes, propriedade de potenciação. Então, aqui eu posso multiplicar. Logo, eu vou ter raiz cúbica de 2 elevado a menos 12. Mas nós podemos também, de acordo com a propriedade dos radicais, simplificar. Ou seja, dividir aqui por 3, que vai dar 4, dividir aqui por 3, que vai dar 1. E raiz 1 de 2 elevado a menos 4 é o próprio 2 a menos 4. Acabamos de ver que quando um expoente é negativo, eu posso pegar a fração correspondente a ele e fazer a inversa. Então, a inversa da fração 2 sobre 1 é 1 sobre 2. Quando eu tenho essa inversão, eu posso transformar, então, o expoente em positivo, 4. E aí eu posso resolver essa potência. 1 elevado a 4, 1. E 2 elevado a 4? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16. Né? Lembrando aqui só para algumas pessoas que ainda não visualizaram. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Eu repito o número quantas vezes indica o expoente. 16. Então, a resposta para nós aqui é a letra A.
Às vezes o aluno deixa de pontuar numa prova, num vestibular, num concurso, por conta de preguiça, de uma falta de algum conhecimento, algum detalhe bem pequeno. Não deixem passar, pessoal. Perguntem. Se não for dentro do meu canal, perguntem para o seu professor na sala de aula, mas não tenham vergonha. Não é humilhação você dizer eu não sei, porque eu também não sei muita coisa e eu aprendo muito com vocês. De qualquer forma, mais uma vez, todo esse aprendizado está sendo muito bom para mim e para quem pode acompanhar o canal. E aguardo vocês para a próxima aula. Obrigada pela participação. Até lá!